Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre o uso do ChatGPT no dia a dia dos programadores. Tem muita gente vendendo susto aí, dizendo que o ChatGPT vai roubar o nosso lugar. E eu trouxe aqui um exemplo prático, tá? Do dia a dia, para que você veja como realmente essa ferramenta funciona. E aí você vai tomar suas conclusões a respeito do potencial dessa ferramenta, tá ok? Para isso eu criei uma aplicação aqui, que está usando aqui Spring Boot, Spring Data, e a ideia é a gente tentar resolver um erro, um bug, com o ChatGPT. Então é algo que um programador faz todos os dias, está acostumado a fazer, mas agora a gente vai usar o ChatGPT para que ele resolva esse bug para nós. Então a aplicação é muito simples, tá? É uma aplicação onde eu vou ter um objeto pai, e esse objeto tem uma lista de objetos filhos. E esses objetos filhos vão ter uma chave composta de uma sequência e de outra sequência. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é criar, a partir desse service, um objeto pai e cascatear a criação para os objetos filho, tudo certinho, com os relacionamentos ajustados, ok? Então, para isso, a gente tem aqui o parent object, está mapeado aqui, o one-to-many, com essa lista de objetos aqui. Esse demo object tá aqui, ele tem essa chave composta, tá certo? Que é o ID. E se a gente for dar uma olhada na chave composta, olha o que temos aqui. Temos uma sequência e outra sequência. Essas duas sequências formam a chave composta desse objeto. Só que, se eu rodar esse código agora, vou rodar ele aqui, da forma que está, tá ocorrendo um erro, tá? Se a gente subir aqui a stack trace, a gente vai achar aqui, ó, Entity Not Found Exception, Unable to Find Demo Object, com essa PK aqui. Então, nós que já temos mais experiência com os erros, a gente pode assumir que o JPA está apenas tentando atualizar os Demo Objects e não criá-los. E isso seria um problema aqui da função de cascateamento. Essa aqui. Então, a gente poderia, por exemplo, mudar isso aqui para all ou para merge. E se a gente rodar o código, olha só, já funcionou. Então, o problema é o cascateamento de verdade. Isso, como pessoa programadora com mais experiência, que cria esse tipo de programa no dia a dia, a gente facilmente conseguiria resolver a questão. Mas e se a gente usar o ChatGPT? Que é a ideia de muita gente, pegar pessoas com pouca experiência, colocar para usar o ChatGPT e achar que isso aí vai resolver todos os problemas do mundo e a pessoa será super produtiva. Então vamos ver como é que a gente resolve isso aqui dentro do ChatGPT, se ele vai ser capaz de resolver esse bug. Beleza, estou aqui com a janela do chat aberta, veja que não tem nenhum chat criado, então eu entrei com a conta zerada aqui para não influenciar aqui a forma que ele vai me responder. E aí a gente pode começar aqui no chat pedindo para ele agir como um especialista em Spring Data JPA. Então se a gente escrever algo desse tipo, ele vai nos responder que agora ele é um especialista e vai poder dar respostas aqui mais elaboradas para nós. Também estou falando aqui em inglês porque normalmente as respostas são mais acuradas nesse idioma, ok? Agora a gente tem que fornecer o código, então eu posso dizer que eu tenho esse código aqui, vou pular uma linha com Shift Enter e copio todo esse código para cá. Vou colocar aqui uma divisão, tá? Para conter o código com essa crase. E aqui no final a gente informaria qual é o erro que a gente está tendo, que é esse erro aqui, copiado lá da stack trace. E aí a gente pergunta, como é que eu posso resolver isso aqui? Então eu vou mandar, e olha só, ele está dando a resposta aqui para mim. Então qual foi a resposta que ele deu, né? Ele disse que a gente precisa usar o mapped by, que o erro está aqui, né, nesse mapped by, e a gente tem que colocar o ID aqui dentro. Então vamos voltar lá para o código. Olha aqui o mapped by. Não faz muito sentido começando daí, tá? Porque é uma chave composta. Mas vamos tirar aqui, vamos obedecê-lo e vamos ver o que acontece se a gente fizer essa correção. Vou executar. Olha aqui, tem um erro e ele tá dando esse erro aqui, ó. Collection foreign key mapping tem o número errado de colunas. Então ainda está com o erro, só que mudou o erro agora. Então a gente volta para cá e a gente informa um novo erro, que agora é esse aqui, mapping exception. Então vamos colocar aqui para ver o que ele nos diz para fazer. Olha só, agora ele está falando que o erro é no mapped by que ele mesmo sugeriu. Então tá vendo como tá bem frágil aqui o tipo de resposta que a ferramenta me dá? Então ele está dizendo para trocar por isso aqui, ó, colocar um join column.
Só que aqui o Parent ID não tem esse nome. Então perceba que aqui você já tem que ter um senso crítico para ir corrigindo os erros de acordo com o que a ferramenta provê. Então eu tenho que pegar esse Join Column aqui, volto para cá, vou fechar aqui, tiro o Mapped By, que está com erro, que ele apontou, coloco o Join Column aqui, e a coluna respectiva que eu vou fazer o mapeamento, que está lá no Demo Object, não é o Parent ID. Não vai ter alguém apontando para o Parent ID. Lá eu tenho uma chave composta, aqui ó, essa chave composta, e essa chave vai ter uma sec e outra sec. E é essa sec aqui que vai ser igual ao ID do pai. Então aqui, no nome da Join Column, que normalmente é o nome que você coloca no banco, eu tenho que colocar sec aqui. Esse é o nome que está lá na Demo Object, que aponta para cá, certo? Então, vamos lá. Fiz uma correção ainda fazendo os ajustes no que a ferramenta me sugeriu. Vou executar. E ainda temos um erro. E qual é o erro que a gente está tendo? Voltamos para o erro inicial. Olha só. Então, a ferramenta fez ajustes, mas ainda não conseguiu resolver efetivamente o erro inicial que a gente estava tendo. Então, a gente volta para cá e a gente informa para a ferramenta que a gente voltou para o erro original. E aí, novamente, ela está pedindo desculpas e está sugerindo aqui uma correção. E olha a correção que ela sugeriu agora. Ele está dizendo que o erro é nessa associação e que a gente tem que fazer corretamente aqui a operação de persistência. E ele disse só para a gente remover o system out. Olha que loucura! Ele pediu para remover o system out daqui, que aí sim a operação será feita com sucesso. Então, já dá para ver que não tem nenhum sentido o que ele está me sugerindo. Agora ele já está começando a sugerir coisas nada a ver mesmo, que você consegue identificar que não faz sentido algum. Então, eu vou colar aqui só para mostrar, né, que a gente mesmo fazendo essa mudança, a gente continua com o mesmo erro. Olha só, mesmo erro, unable to find, papapá, aqui. O erro que a gente estava tendo, vou até voltar aqui, porque só tirar o system out com certeza não vai resolver. Então, a gente volta para cá e informa que estamos tendo o mesmo erro. E agora ele deu outra sugestão, dizendo para a gente adicionar mais join columns aqui, para fazer a referência ao sec e a outra sec, que são as chaves compostas. Então, veja que ele está realmente atirando para todo lado. E isso aqui a gente sabe que não faz sentido porque essas colunas não existem na entidade pai. Na verdade, a sec é que existe, que é o ID da entidade pai. A gente sabe disso, mas aqui a ferramenta não sabe. Ela não soube interpretar a partir do código que eu mostrei para ela. Então, se a gente fizer esse ajuste, só para te mostrar, né, que a gente pode até obedecer aqui a sugestão. Vou tirar esse join column aqui, colocar esse join columns que ele informou. Se a gente rodar aqui o código, com certeza ainda vamos ter erro. E a gente volta aquele erro de map. Então, essa solução também não faz nenhum sentido. E perceba que a ferramenta basicamente nunca vai nos dar a solução que a gente precisava no começo de tudo. Então, você, como usuário da ferramenta, precisa sim ter uma experiência. Para que a ferramenta consiga nos dar a correção correta, a gente precisa dar dicas para ela. Então, se você começa a perceber que tem alguma coisa a ver com o relacionamento aqui entre as duas entidades, você pode dar uma dica para a ferramenta dizendo que aparentemente tem a ver com isso. Então, aparentemente, o JPA está tentando atualizar o Demo Object e não criá-lo. E aí, isso pode ser relacionado à função Cascade que eu coloquei lá no objeto pai. E se eu mandar esse tipo de mensagem para a ferramenta, agora, olha só, ela já consegue mais precisamente responder. E olha o que ela pediu para fazer, trocar o Cascade Type, que é exatamente a correção que deveria ter sido feita lá no início. Então, se a gente volta aqui para o código e colocamos o Cascade Type ou merge, né? Esse persist aqui não vai funcionar se a gente rodar dessa forma aqui. Agora sim, a gente tem um objeto criado com sucesso e seus objetos filhos também. Então, perceba que foi necessário saber comunicar a ferramenta
com base na nossa experiência. A ferramenta não programa sozinha, você não pode achar que uma pessoa sem experiência em programação vai conseguir criar programas apenas com o ChatGPT. Não é assim que funciona, tá? Vão ocorrer erros e ela não é muito eficiente em ajudar-nos a resolver esses erros se a gente não for incisivo aqui na comunicação, nas perguntas, fornecendo interpretações nossas sobre o problema. Então, posso dizer para os vendedores de susto que estamos seguros, tá? A ferramenta está muito longe de ser um substituto aí para as pessoas programadoras. Ela pode ajudar desde que a pessoa usuária tenha experiência, conheça os frameworks que está usando, seja de fato uma pessoa capaz de programar e dessa forma seja capaz de usar a ferramenta com senso crítico, não apenas fazendo tudo que ela manda. É isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse é um vídeo que eu achei muito relevante de trazer aqui, já que é um tema que está muito popular aí nas redes sociais, o pessoal fala muito, eu quis trazer minha opinião, quis trazer um uso prático, para não ficar só na opinião, né? Mostrar para vocês como a ferramenta funciona na prática, não ficar aqui conjecturando se ela vai ou não ser responsável aí pelo sumiço da carreira de programador. Não acho que esse é o caso e mostrei aqui na prática que ela tá bem longe disso. Então compartilhe esse vídeo com aquela galera que tá vendendo susto aí, tá certo? Acho que vai ser um vídeo muito útil. Curte aqui também, foi um vídeo bem didático, bem direto ao ponto e bem prático. Gostaria muito de ouvir a tua opinião também sobre esse assunto, pra gente ir trocando ideia aqui nos comentários. E se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos sobre o ChatGPT. O pessoal tem gostado muito, então eu devo trazer mais conteúdo sobre o assunto. Combinado? Um abraço pra você e até o próximo vídeo.